A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos, é com grande alegria que mais uma vez nós viemos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero estar dando continuidade à história do sacrifício de Jesus por todos nós ali na cruz do Calvário. Então hoje eu quero ler com vocês Lucas 22, versículo 39, diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Jesus, quando estava chegando a hora do Filho do Homem ser entregue, ele foi para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. Eu quero dizer para vocês que foi num jardim onde nosso Deus prometeu para a serpente que da descendência da mulher iria nascer que iria pisar na cabeça da serpente. Então Jesus foi juntamente com os discípulos, depois de todos os ensinamentos, ele foi com os discípulos, com os mais chegados, e foi para o monte orar, foi para o lugar da entrega, o lugar do sacrifício, o lugar onde ele iria se entregar. Ele foi falar com Deus, e a Bíblia nos fala que a alma dele estava angustiada, aflita. O suor de Jesus caía no chão como em gotas de sangue. Ele estava tão aflito que ele chegou a pedir ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, E a Bíblia nos relata também que naquele momento os anjos, no 43, capítulo 22 de Lucas, 40, e o versículo 43 diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Ele estava tão aflito, tão angustiado, porque o traidor se aproximava, estava caminhando em direção a ele, que daquele momento em diante ele iria cumprir a missão do sacrifício. Então ele estava tão angustiado, tão aflito, que apareceu ali um anjo do céu e confortava ele, E a Bíblia nos relata que Judas não estava no lugar de oração com Jesus. Judas não estava no lugar da entrega com Jesus, porque se ele estivesse lá, ele não estaria junto com os outros tramando, com aqueles que tinham inveja de Jesus. Judas estava com os principais sacerdotes, escribas e anciões, tramando ali para entregar Jesus. E a Bíblia fala que esse lugar aqui, o Getsemane, era um lugar que Judas conhecia bem, sabia, porque Judas já tinha ido ali várias vezes com Jesus. Judas sabia que Jesus estava no lugar de entrega. Judas sabia que Jesus estava no lugar de oração. Então Judas, acompanhado pelos escribas, sacerdotes, anciãos, multidões ali de soldados, foram até Jesus, foram ao encontro de Jesus. Jesus já estava no lugar da entrega esperando, e ele foi até lá, E ele combinou com aquele sacerdote que iria dar um beijo como um sinal de que aquele era o mestre. E quando chegou ali no Getsemane, a Bíblia fala que Judas chamou ele de mestre e deu um beijo. Eu entendo que beijo é uma forma de carinho, de demonstração de amor. Judas fingiu amar Jesus. Judas fingiu que amava o mestre. Judas fingiu que era amigo de Jesus. Judas fingiu que estava com Jesus, sendo que ele estava entregando Jesus. Quando ele deu aquele beijo, o Senhor disse: amigo, tu entrega o Filho do Homem com um beijo, Tu traz. Então Jesus já estava esperando o traidor. Jesus falou para os discípulos que ele não podia vigiar com ele nenhuma hora. A Bíblia fala que Jesus orou 3 vezes repetindo as palavras. Jesus estava angustiado, aflito, porque a presença de Satanás estava em direção a ele. Ele sentiu ali que cada passo que Judas dava em direção a ele era a presença do diabo. Jesus havia falado para os discípulos após que um entre eles era o diabo. Judas representava o diabo. Satanás, a serpente, lá do jardim do Éden, que fez a Eva cair, conduziu através de Judas aqueles sacerdotes, escribas e anciões até Jesus, para entregar Jesus. E quando chegou lá naquele lugar que ele deu o beijo no Senhor Jesus, a Bíblia fala que
os que estavam ao redor de Jesus perguntou: mestre, feriremos a espada? Os discípulos de Jesus queriam resolver na espada, queria afastar eles com guerra, mas Jesus disse para ele, ali antes de Jesus responder, Pedro sacou da espada e imediatamente cortou a orelha de um dos soldados, porque Pedro havia falado para o Senhor que iria com Jesus tanto para a prisão até a morte, ele estava pronto. E naquele momento, Pedro quis ali dizer que ele estava pronto para ir também com o mestre, pronto para ser preso, pronto para ser maltratado e ir até a morte. Ele estava junto com Jesus e ele não abria mão. Só que Jesus disse para ele que era para ele guardar a espada dele, aquela espada, porque aqueles que usam a espada perecerão. Jesus repreendeu a Pedro e disse para Pedro que se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos e o Pai mandaria para defender ele. Jesus falou para ele que era necessário ele passar por aquele momento. Então, Jesus curou aquele soldado, Jesus colou ali aquela orelha, aquela dor que aquele soldado sentiu, aquele sangue que foi derramado, Jesus transferiu para ele aquela dor e curou aquele soldado. Jesus carregou a minha e a sua dor naquele lugar, ele já saiu dali com todas as nossas dores e enfermidades sobre ele. Jesus demonstrou para nós ali que ele estava pronto a ser entregue, ele se entregou, ele se deixou levar, ele demonstrou que ele precisava passar por aquele sacrifício. Jesus se entregou, Jesus foi como ovelha muda para o matadouro. Jesus disse para aqueles soldados que todos os dias ele encontrava com ele no templo, E nenhuma das outras vezes eles foram daquele jeito, mas eles foram lá com paus, porretes e espada para prender o nosso mestre. E eu quero dizer para você, pregador, que não pense você que tem compromisso com a palavra de Deus, você que ama Jesus Cristo, que está pronto a ir com ele até a morte, não pense você que você vai ser bem recebido pelos lugares onde você for, não pense você que você vai ser bem acolhido. Jesus foi maltratado, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, ele se entregou no Getsemane. Não pense você que você não vai ser perseguido. O verdadeiro pregador, ele será perseguido, maltratado. E muitos irão até a prisão com Cristo. O verdadeiro pregador que tem compromisso, ele vai também para a prisão. Porque nosso Deus, nosso Jesus, ele foi à prisão. Ele foi à prisão por mim, por você. E não pense você, pregador, que você vai ser bem recebido. Muitas vezes vai ser açoitado, maltratado, rejeitado, humilhado. Porque o nosso mestre foi humilhado, foi rejeitado, foi para a prisão. E Judas conduziu as pessoas que prenderam Jesus. Judas estava na direção daqueles que estavam prontos para prender o nosso mestre. Judas apoiou, Judas entregou, Judas conduziu. Judas não foi para o Getsemane se entregar, orar, buscar. Judas não foi para o Getsemane acompanhar nosso mestre. Ele foi guiar aqueles que tinham inveja de Jesus. Judas foi guiar aqueles que queriam prender Jesus. Jesus foi preso. Jesus foi preso e os que prenderam Jesus tiveram como líder Judas, um dos que estava no meio dos apóstolos. Jesus esteve na companhia de Jesus um hipócrita, um perverso, um homem que fingia amar os pobres, que fingia amar Jesus, que com um beijo traiu, dizendo que amava, demonstrando ali uma falsa
um falso amor por Jesus, um falso carinho por Jesus. Ele demonstrou através das atitudes dele, ele entregou, ele estava com Jesus, mas ele fingia que amava os pobres, porque ele sabia que essa era uma das preocupações de Jesus, era um dos cuidados de Jesus, e ele demonstrou isso para Jesus, mas ele estava fingindo, porque ele não tinha cuidado com os pobres, ele era um hipócrita. Judas andava com Jesus, mas ele foi até o sacerdote e disse onde Jesus estava. Judas sabia onde Jesus estava. Eu acredito que tudo que acontecia ali no meio dos apóstolos com Jesus, Judas contava para os anciões, os sacerdotes, aqueles que tinham inveja, porque Judas fingia amar, ele não amava Jesus. Ele estava em busca dos interesses dele. Ele não estava ali com Jesus no Getsemane orando. Quem estava com Jesus no Getsemane, ali acompanhando a oração de Jesus, eram os íntimos do Senhor, eram os mais chegados, eram os mais queridos. O Judas não estava lá com Jesus em oração. Judas estava com os invejosos, os malfeitores. Judas estava entre os malfeitores, andava com Jesus, estava entre os apóstolos, mas era um hipócrita. Não era realmente um discípulo que tinha compromisso com Deus. Ele tinha compromisso com os prazeres deste mundo. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Medita nessa palavra. E até o próximo vídeo. Assista o próximo vídeo. Eu quero estar trazendo mais detalhes sobre a história de Cristo. E eu quero dizer para você que está aí me assistindo, você está indo para o Getsemane com Jesus, para o lugar de entrega, para o lugar de oração, o lugar aonde Jesus se entregou, Jesus falou com o Pai, o lugar aonde Jesus se derramou por amor a mim, a você. Ele orou, ele fez cura naquele lugar, ele se entregou. Eu quero dizer para você, você está indo com Jesus? Não pense você, pregador, que você vai ser bem aceito. Se você tiver na companhia de Jesus também, será açoitado, humilhado e até mesmo a prisão. Será entregue para ir para a prisão. Nosso Jesus foi preso por amor a mim e a você. E eu quero dizer para você que um verdadeiro pregador ele será perseguido também. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.